Teve um período aí que o Pipoca Nankin estava investindo muito no mangaka Jiro Taniguchi. Como fizeram aí com o Junjito, né? Passou um tempão investindo muito nos materiais do Junjito. E teve uma época também que o Pipoca Nankin mirou no Jiro Taniguchi. Esse mangá aqui, ele não tem roteiro do Taniguchi, ele está aqui só como desenhista, mas ainda assim é um material que eu quis pegar por dois motivos, né? Um, claro, o próprio Taniguchi e pelo tema, né? Que é um tema de histórias no ar. Eu gosto muito de quadrinhos no ar. Lançado em julho de 2022, tem 212 páginas, papel, se não me engano é o Pollen Bond, tem essa jaqueta, né? Tem uma jaquetinha e vem com esse marca-página. Ok. Roteiro não é, como eu falei, né? Do Taniguchi, é do Natsu Sekikawa. E Taniguchi empresta seu trabalho, seu traço, para transformar o roteiro do Sekikawa em obras bem peculiares. Aqui, na verdade, é uma coletânea de histórias relativamente curtas. É porque o mangá é curto, né? Tem 212 páginas apenas. Então, é coisa pouca. E são histórias fechadas, né? Com exceção de uma aqui que eu vou já falar sobre ela, tá? Deixa eu mostrar aqui a quarta capa sem a jaqueta. Capa é cartão, né? Como eu disse, frisei papel. É o papel Pollen Bond. Tem algumas páginas coloridas. Bom, como eu dito, Hotel Rabor Viu Tokyo Killers é o título completo desse mangá. Ele conta com várias histórias curtas. Vou começar aqui com essa aqui que já é curiosa, tá? Aqui o texto é todo embaixo. Como dá pra ver aqui, ó. Esse conto aqui, ele não foi concluído. Existe um texto aqui no final em que, em que o autor explica, não chega a explicar, né? Ele dá uma motivaçãozinha muito simples, mas não chega a detalhar por que não foi concluído. Ele fala aqui que por motivos que ele não vai detalhar, a obra foi interrompida, mas eles queriam, né, tanto o Taniguchi como o Sekikawa, eles queriam, né, de alguma forma, não deixar esse material todo engavetado. É um material muito bonito, é uma história ok, mas assim, realmente ela não me fisgou, né? Então eu não sei exatamente o que fez com que ela fosse interrompida, se foi de repente o contexto da história ou se alguma decisão editorial, ou talvez não estivesse em lugar nenhum, não sei. Sei que ela foi interrompida e para não ficar parada eles resolveram jogar aqui nessa coletânea. O que se segue em seguida são acho que uns 5 contos no ar, né? No ar é aquele tipo de história de crime, policial, que se passa nos bastidores do submundo, que lida com muita coisa, né? Lida com sexo, lida com violência, lida com extorsão, máfia, gangsters, aquela coisa que fica naquele local sempre nevoado, com bebida, e tem até um quê de brega, né, em alguns momentos. Mas são bons contos, de verdade, assim, eu reli esse material agora recentemente e nenhum desses contos conseguiu, de fato, me atrair tanto, sabe? Eu admito que quando eu peguei esse mangá, eu peguei pela arte do Jiro Taniguchi e pelo tema, mas eu não acho tão legal assim. Não são ruins, tá? Não estou dizendo que são ruins, estou dizendo que os personagens eles não me fisgam. Os personagens eles não conseguem eu ter empatia por nenhum deles. Para mim, o que eu acho mais interessante realmente é o trabalho visual do Jiro Taniguchi. Esse outro conto aqui, o último, o Assassinato, a Moda de Tóquio, ele tem uma curiosidade. Ele tem o roteiro do Alain Salmon, um francês que passou um tempo no Japão, pouco tempo, e ele conheceu o Natsuo Sekikawa. E ele ele escreveu um roteiro baseado no que ele viu, né, em Tóquio e queria, né, editar como um quadrinho. Porém, ele não achou ninguém para editar, ele queria, salvo engano, editar na Metal Hurlan, lá na França, mas o Sekikawa convenceu ele a editar no Japão, né? Só que quando o Sekikawa pegou o trabalho, ele teve que praticamente refazer algumas coisas, porque é o olhar de um estrangeiro, né, de um gaijin, que o Sekikawa fez várias observações, inclusive tem algumas, algumas notas no rodapé, em algumas páginas, do Sekikawa realmente falando que ele teve que adaptar algumas coisas que não condiziam
com o que o francês estava, né, relatando. Então, foi a visão de um estrangeiro refeita por um japonês. Tem com algumas artes do Taniguchi, o texto do Alain Salmon, né, falando de como chegou o roteiro dele na mão do Sekikawa. Isso aqui é uma carta de 1985, para ver como isso aqui é antigo, né? Um pouco sobre os dois autores, o Sekikawa e o Taniguchi, que Taniguchi, para quem não sabe, já é falecido. E é isso. É um material que eu aconselho para quem quer pegar algo policial, algo noir, mas não espere nada fantástico, nada sensacional. Pelo menos na minha concepção, assim, na minha opinião pessoal, claro, eu esperava algo mais intenso. Mas ele consegue sim colocar aquele clima no ar dentro das histórias.